Está chegando um tempo em que nós estamos para presenciar algo que vai causar uma grande angústia em todos os seres humanos da face da Terra. Eu quero ler convosco, é um aviso muito urgente, muito importante, pois estamos meio que nas vésperas desse acontecimento. A palavra que nós vamos ler está um trecho deslocado do outro trecho, mas nós iremos linkar para entender o aviso que o Senhor Deus me deu para passar para você. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo do 1 ao 4, nós vamos pegar alguns textos só. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, ó Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Até aqui, esses 4 versículos, para entendermos, amados, por enquanto, a AI, a inteligência artificial, está dependendo de nós, seres humanos, para poder operá-la. Mas em breve, dentro de poucos meses, a inteligência artificial ela passará a ser IA, AI, IAG, Inteligência Artificial Geral. E quando ela passar a ser geral, ela não precisará mais do ser humano. Ela dominará o mercado de trabalho, fazendo com que haja uma necessidade. Alguns países já estão testando um salário base que vai ser entregue a todo cidadão do município, do estado e da nação, para que ele fique em casa. Perceba que o texto diz que será um tempo de angústia que nunca houve antes na face da terra entre as nações. E esse tempo está chegando. O tempo de uma grande angústia nunca presenciada, nunca sentida, com o domínio da inteligência artificial, o domínio dos robôs humanoides e a demissão em massa de seres humanos. Quero que você entenda que, ao chegar a esse ponto da demissão em massa, de todas as pessoas que hoje, muitos, houve um tempo e ainda esse tempo ainda está vigente, em que muitos procuram fazer seu trabalho home office, muitos querem se aposentar, muitos querem levar uma vida mais tranquila, levar uma vida mais caseira, levar uma vida mais caseira. E eu quero dizer, família, eu quero dizer, desculpe, quero dizer que está chegando um momento que muitos que buscaram isso irão se arrepender, porque nos primeiros meses vão até achar bacana, vão até achar legal, só que logo vai acontecer de se entediarem, de se encontrarem e se acharem inúteis, porque aquilo que passaram a vida toda exercendo não serão mais necessários, se verão inferiores às máquinas. E as máquinas com inteligência fora do que é comum, normal, natural, irá sim se sobressair, se destacar, fazendo com que essa grande angústia que o texto está sendo claro, e aqui esse texto, haverá um tempo de grande angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Esse texto aqui do versículo 1 ainda,
ele vai linkar lá no versículo 4, na parte final, quando diz: e o conhecimento se multiplicará. Essa multiplicação do conhecimento, ela é geral, né? Perceba que hoje, para nós, seres humanos, acompanhar as informações que temos, que chega a segundos, em todo o tempo, nos meios de comunicações, que hoje o que supera a todos são as redes sociais, é a internet. E com a possibilidade de podermos levar o tempo todo, para cima e para baixo, na nossa mão, o que tornou ainda mais fácil a informação e também a descoberta do conhecimento de coisas que nós desconhecíamos e que hoje, em um toque ou até mesmo em um comando de voz, passamos a conhecer aquilo que desconhecíamos. Eu quero dizer a você que é um tempo de se apegar com Deus. O aviso que eu trago, que Deus falou para mim, avisa para ele, avisa para ela. É um tempo em que eu e você precisamos nos apegar com Deus e nos prepararmos para esse dia de grande angústia, aonde nós iremos olhar para as ruas e, no primeiro momento, as ruas estarão cheias de pessoas andando para lá e para cá sem ter o que fazer. Perceba que o texto diz assim, ó. Olha o que é que o texto diz. Os que forem sábios, pois, resplandecerão, como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Perceba que o número de ensinadores, discipuladores, o número de pessoas ousadas, intérpretas, o número de pessoas cheias do Espírito Santo, capacitadas a ensinar, a conduzir na palavra sagrada, a conduzir para a salvação, tem aumentado. E, pasmem, se espantem no que eu vou dizer agora, porque não está necessitando se falar muito mais sobre teologia ou sobre questões mais profundas dentro de uma soteriologia, doutrina da salvação, ou armatiologia, doutrina do pecado, ou eclesiologia, doutrina da igreja, ou bibliologia, doutrina da Bíblia. Não está precisando se falar muito sobre a teologia sistemática, e sim falar de modo humilde, simples, apenas sobre Jesus, porque a fome e a sede pela salvação, por algo novo, por algo futurístico, por algo invisível, mas real, tem surgido repentinamente. Alguns minutos atrás, oramos por um adolescente jovem de 14 anos que se decidiu por Jesus. E há dias atrás são muitos que têm nos procurado, entrado no canal e se entregado a Jesus. Muitos desviados, voltando. Pessoas que só ouviam falar de Jesus, mas não o conheciam por experiência. Tiveram experiências em sonhos, em visões. Eu quero te dizer, sim, é verdade. Jesus está voltando. Tem algo acontecendo ao nosso redor. E 2025 vem aí, o futuro vem aí, marcando a nossa história. E o que é impressionante é que o texto diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que foi escrito no livro da vida. Você que ainda não tem um nome escrito no livro da vida, você precisa fazer isso o quanto antes. Aceita Jesus aí agora. Como que eu faço isso? Fala, Deus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu aceito a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Deus, escreve o nome dele e o nome dela no livro da vida. Perdoa eles agora e concede a eles a experiência de ter o fardo pesado arrancado e mora neles, Espírito Santo. Faz deles residência fixa e que eles e a casa deles possam te servir. Eu quero dizer a você que dessa angústia serão livres aquele que tem um nome escrito no livro da vida. Parabéns você que acabou de se decidir por Jesus e conseguiu, obteve agora o nome escrito no livro da vida. Que você compartilhe esse vídeo com alguém. Se ainda não é inscrito no canal, por gentileza, eu peço que se inscreva. É urgente, é um aviso do céu, um aviso de Deus, porque a inteligência artificial está ganhando terreno, está ocupando espaço e em breve não precisará mais do ser humano.
e as demissões serão em massa, causando alvoroço, causando desespero, causando dor, causando medo. Para alguns, irão agir como se nada tivesse acontecendo, irão agir como se fosse uma vitória, receber um salário base todo mês. Para alguns vai ser ótimo, vai pensar que agora as coisas estão modernizando, está ficando tudo bem, mas eles não sabem que psicologicamente, no futuro muito próximo após esse acontecimento, a depressão, a ansiedade, o sentimento inferior de inutilidade tomarão conta dos seres humanos, que se desesperarão. E aqueles que conhecem a palavra passarão a ensinar ainda mais. Perceba que o número de ensinadores, o número de influenciadores, o número de youtubers cristãos que têm propagado o evangelho tem aumentado. É um nicho que tem crescido muito, é um conteúdo que tem alcançado famílias inteiras, vidas inteiras, que tem alegrado, animado, motivado, até porque mesmo quem manuseia a palavra de Deus, quem não tem do que se vergonhar, porque medita nela de dia e de noite, porque lê, pratica e ensina. Então tem conteúdo para falar sobre qualquer assunto na terra e também fora da terra. Amém? Então, eu quero que você entenda que há uma grande necessidade de transmitir esse conhecimento sobre esse dia de grande angústia, sobre ter o nome no livro da vida. É importante que você compartilhe essa live com pelo menos 5 amigos seus, 5 pessoas nas tuas redes sociais. Só coloca nas tuas redes sociais e deixa que as pessoas vão ser tocadas, alcançadas e ouvirão essa mensagem, porque além desse tempo de grande angústia, além dos ensinadores aumentarem em desejo, em vontade de cumprir o ID e de ensinarem a palavra, muitos correrão, andarão de um lado para o outro. Ó. E tu, Daniel, encerra estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra parte. Olha isso. E o conhecimento se multiplicará. E aqui, em outras traduções, tem uma palavra específica para esse conhecimento se multiplicar. Eu quero olhar aqui em uma outra versão, tá? Só para nós podermos ver o que é que verdadeiramente o texto, quando está falando de conhecimento aqui, está falando de ciência. Está falando de ciência, de tecnologia. E é o tempo que estamos. Por isso que o próximo ano vai ser um ano decisivo. Versículo de número... Aqui também fala conhecimento. Capítulo 12, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que lá estavam outro... Não, então... Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim, porque muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Em outra tradução está aí, a ciência será aumentada, ou seja, a inteligência será aumentada, que já vimos nesse ano que está ficando para trás, mas agora, nesse próximo ano vindouro, muitos acontecimentos que provará e mostrará que os céus estão prestes a manifestar, a revelar a grande cidade que está vindo para ficar sobre a terra. O grande rapto e arrebatamento da igreja dos escolhidos irá acontecer. E esse tempo em que estaremos vendo as máquinas assumindo o controle literalmente das empresas, de algumas áreas no comércio, vai ser incrível. Você vai se lembrar, e se não se lembra, existem algumas produções cinematográficas, alguns filmes que retratavam isso há muitos anos atrás. Já falava, já era profético, eles já estavam trabalhando para que chegasse esse tempo. Então, a sugestão, a palavra profética de aviso para você é: prepare-se. Prepare-se e esteja atento, fazendo com que o conhecimento da palavra de Deus
do amor do Senhor, das experiências que você já tem com Deus, alcance outras pessoas. Alcance a tua família. E não precisamos mais sermos tão cansativos, enfadonhos, querendo, com um linguajar polido, erudito, alcançarmos só uma classe de pessoa ou com um linguajar simples, cotidiano demais, alcançar só uma classe de pessoas. Devemos falar tudo que o Espírito Santo colocar no nosso coração, de modo a trazer para a pessoa, a trazer para o ouvinte, a necessidade de uma entrega rápida ao Senhor. E que, ainda que Ele não venha logo, nós sejamos poupados em meio a vivenciarmos algumas coisas, pois iremos vivenciar alguns acontecimentos como uma nova pandemia que está vindo também, junto com essa crise econômica que vai dar lugar ao controle da inteligência artificial geral. Então nós iremos ver um passo a passo rompendo-se, destacando-se. E muitos de nós ainda, infelizmente, continuarão dispersos. Mas eu sou grato a Deus por você que iniciou esse vídeo comigo, está aqui até agora, e que Deus vai abençoar você. E que Deus, nesse momento, vai ministrar sobre você a inteligência e a sabedoria que você necessita. Você se lembra que o Senhor Jesus havia dito que, por se multiplicar a iniquidade, você lembra? O amor de quem? O amor de muitos fazia o quê? Se esfriaria. E como foi que se multiplicou essa iniquidade, apóstolo? Foi o povo indo, nem precisou o povo ir para lugar algum. Na mão, com o aparelho na mão, todo tipo de pecado é cometido. Todo tipo de pecado. Por isso, gentilmente, amorosamente, como filho de Deus, como teu irmão em Deus, eu peço a você, para de acusar ao teu irmão. Para de fechar a porta do céu para ele e para ela. Para de apontar pecado A, pecado B, pecado C. Esse pecado é para a morte, esse não é para a morte. Esse pecado é digno de apedrejamento, é digno de assassinato. Este não é. Este pode ainda entrar no céu, este não pode. Para com isso, porque você é tão pecador quanto ele, é tão pecador quanto ela, e se não mais. Porque nas nossas mãos somos capazes de navegar para tudo quanto é lugar, vermos qualquer tipo de informação, olharmos para qualquer tipo de imagem. Isso não nos torna nem pior nem melhor, mas nos torna pecadores o suficiente para depender do Salvador Jesus, que é o único que tem poder para perdoar pecado. Foi o único que morreu para isso fazer. Amém? Então, se nós olharmos para o texto sagrado, nós iremos ver que o nosso Senhor Jesus, Ele mesmo disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós vemos Jesus discursando, e é interessante que vamos para Mateus capítulo 24, aonde nós iremos encontrar essa declaração nítida, aonde a grande necessidade de continuarmos diante do Senhor, se humilhando, se preparando e ensinando aos outros se prepararem. Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos, muitos se esfriaram. E nós vemos que é natural que isso aconteça, porque muitas coisas estão por vir e virá em uma queda como se de dominó. Uma sequência que empurrará a realização de uma palavra profética. E é por isso que quando olhamos para esse texto aqui, podemos ligar ele com Daniel, capítulo 12, versículo 4. Porque o crescimento do conhecimento fez isso acontecer. O aumento do conhecimento fez o amor de muitos se esfriar. Porque o conhecimento trouxe a tecnologia. A tecnologia trouxe a inteligência artificial. A inteligência artificial está
está trazendo agora um domínio geral, uma inteligência artificial geral, que vai programar, que vai conseguir controlar tudo que diz respeito e que usa a tecnologia, que usa ou que pode ser usado a inteligência artificial. Com isso, o amor de muitos se esfriou. Porque perceba, a inteligência artificial hoje, agora, eu estou falando no dia 25 de dezembro de 2024. Alguém vai ver daqui a anos futuros, semanas, dias, meses, mas é um alerta, é um aviso urgente de Deus para se preparar, para já ficar em alerta sobre tudo isso e juntar todo esse quebra-cabeça vindo desde lá de trás até o momento presente. E quando nós avaliamos e estudamos cautelosamente, olhando para o que foi dito também acerca do que será feito com relação a comprar e a vender, só quem tem um sinal, com relação a esse enigma que também está se referindo à inteligência artificial, aos robôs humanoides. Quando nós lemos aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo, e eu quero ler com você, pois vai tratar acerca de algo impressionante, acerca do fim. Eu pus-me, vamos ler desde o versículo 1 e nós vamos parar só para você entender. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Poderíamos até falar desses 10 chifres, dos 7 chifres, dessas diademas, dessas cabeças, desse nome de blasfêmia, mas nós não vamos falar sobre isso. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Essa besta aqui é o anticristo que irá imitar o ferimento, a morte e também a ressurreição de Cristo. Olha que coisa profunda isso. Olha que coisa profunda. Vamos continuar. E adorar o dragão, que deu à besta o seu poder. Falando aqui do Satanás, o dragão, a besta, o anticristo. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca. Aqui está falando já de inteligência artificial. Quando o conhecimento, a inteligência robótica, a inteligência nos computadores não tinha boca, não falava. Não existiam os robôs humanoides, o computador não falava. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Olha isso, é só fazermos as contas. Quanto que dá 42 meses? 3 anos e 6 meses. 42 meses é o equivalente a 3 anos e 6 meses. Muito forte isso. Onde a inteligência, os robôs humanoides, falando, conversando, assumindo o lugar de médicos, assumindo o lugar de professores, assumindo o lugar de toda sorte de profissões que você possa imaginar agora. Olha o aviso, olha o alerta do Senhor para conosco. Aí nós vamos mais além. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Olha isso. Por permissão, tá? E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Robôs humanoides, inteligência artificial geral. Tá? Vai vencer todos que se opor a elas. E adoraram-na
todos os que habitam sobre a terra. Assim como todos hoje têm e preservam o seu aparelho de celular. É adorado mais do que tudo. É querido mais do que tudo. Qualquer criança hoje tem um aparelho celular. E se esquece de carteira, se esquece de tudo, mas não se esquece do aparelho. Quando se esquece, é necessário procurá-lo imediatamente, buscá-lo de todas as formas, para que possa vir a sensação de prazer, simplesmente por estar com ele na mão, no bolso ou na bolsa. Quem consegue entender isso? Olha, vamos continuar a leitura porque vai se aprofundando e coisas mais intensas e mais fortes vão surgindo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escrito no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Perceba que aqui, ó, aqui faz ligação com quem? Lá com Daniel, no tempo da angústia, lembra? Que vai ser livre daquela angústia pesada daqueles que estiverem com o nome escrito aonde? No livro da vida. Olha aqui de novo, nos mostrando que o tempo da angústia vai ser nesse tempo do domínio da inteligência artificial geral, dos robôs humanoides. Família, se apega com Deus, varão, varoa valorosa. Ei, se entrega verdadeiramente ao Senhor. Cultua, glorifica, exalta Ele. Afirma em todo tempo, profetiza em todo tempo que estás salvo, que estás salva, que a tua força está apoiada em Deus, que a tua força se renova em Deus. Não se envergonhe do Senhor, pelo contrário, expresse a sua confiança e fidelidade nele o tempo todo. Olha aí, é o versículo 1 que diz: livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Podemos linkar aqui, nós colocamos Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse 13, versículo de número 8, 13 e 8, ok? Apocalipse 13 e 8, tá certo? E aqui nós colocamos Daniel 12 e versículo 1, ok? E nós estamos entendendo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. E alguém matará a espada, necessário será ser morta a espada. Agora precisamos entender que ele continua falando: e vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira imagem da besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui, porque é uma trindade satânica. Então aqui é o robô humanoide, tá? O robô humanoide, veja só, o Satanás, que é o dragão, nós temos aqui a trindade satânica. O dragão, Satanás, as 2 bestas. Uma é a besta, a primeira besta é o anticristo, e a segunda besta, o robô humanoide. Tá? A primeira besta imita Jesus, por isso que ela vai ter uma ferida, uma chaga mortal. Ela vai morrer e vai ressuscitar. Lá no versículo 3, imitando Cristo mesmo. Por isso que é o anticristo, vai imitar Jesus Cristo. É o falso Messias. É o falso Messias, tá ok? Então essa primeira besta que deu... Então a primeira besta é o anticristo. A segunda besta, no versículo 4, é o robô humanoide. Humanoide. Por quê? Por que inventou o robô humanoide? Porque quer imitar o Criador, que criou o ser humano. Então o Criador, nosso Deus, nosso Pai, é forte isso aqui, tá? Dê glória a Deus, se arrepie, sinta a presença de Deus, fique todo arrepiado aí com a presença, tenha medo, se prepare, se programe, ouça o que eu vou lhe dizer. O Criador, nosso Deus, nos criou um corpo e soprou na narina o espírito de vida. Zacarias capítulo 12, Gênesis capítulo 1, capítulo 2,
Nós vamos ver sobre a criação do ser humano. Jó, nós vamos ver também do sopro na narina. Zacarias, o sopro, o Espírito Santo na nossa narina. Aqui, o Satanás, ele criou os computadores, a inteligência artificial, vem ao longo dos anos, desde que a internet surgiu, vem ao longo dos anos trabalhando para esse momento, ok? E agora que chegou esse momento, preste muita atenção, agora que chegou esse momento, a inteligência artificial alcançou uma proporção, um desenvolvimento tão grande, que o que só se comunicava através de escrita aprendeu a falar. Agora fala e foi dado um corpo. Assim como o Criador criou o corpo do ser humano, o Satanás criou o corpo da inteligência artificial. Que a inteligência artificial vem como uma senciência, foi o que foi chamado a inteligência artificial do Google. Senciência, a capacidade de agir por si próprio sem depender do ser humano. Dar respostas, localizar informações para responder alguns questionamentos, ou por que não dizer todos os questionamentos, pois a inteligência artificial está tendo cada dia mais acesso a todas as informações que estão nas redes de computadores do mundo. E logo, logo terá acesso a todas, sem exceção. E é nesse momento em que os robôs humanoides já receberam vida, estão andando, já estão se comunicando. Já tem robôs mais avançados. Alguns nós poderíamos até dar um nome aqui. Já existe, e não é de hoje, de alguns anos atrás já, embaixadores, representantes dos robôs humanoides. Então, família, essa segunda besta aqui é o robô humanoide. Que aí ele vem aqui, ó. Aí nós estamos no versículo 4, nós pulamos para o versículo de número 11. Vi subir da terra outra besta, que é o robô humanoide, que está imitando o Espírito Santo. Quem está entendendo? Está imitando o Espírito Santo. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E falava como o dragão. Perceba que vai falar como se fosse Satanás, ou seja, fala com conhecimento, com orgulho, exaltação e arrogância, por conhecer tanto. A inteligência artificial vai ser assim. Vai humilhar o ser humano no seu linguajar. Porque o ser humano esquece de muitas coisas, por causa da idade, má alimentação. E eles trabalharam nisso também, na má alimentação, em fazer com que o ser humano envelhecesse muito rápido, pela má alimentação, pelo mau cuidado do corpo físico. Então, tudo isso vai contribuir para que a inteligência artificial, os robôs humanoides, se sobressaiam em quase tudo ao ser humano. E aí, então, esse robô humanoide terá a capacidade de falar como se fosse o dragão, como se fosse o Satanás, com orgulho, com exaltação, em sentido de humilhar o ser humano. E nós vamos entender ainda mais. Exerce todo o poder da primeira besta, ó, na sua presença. Ou seja, se igualando à primeira besta, ou seja, se igualando ao anticristo. Quem foi que Jesus disse? Eu enviarei o meu Espírito Santo, que será como se fosse eu. Ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei, ele falará a voz de mim. Olha aqui o que diz, versículo 12, capítulo 13, versículo 12 de Apocalipse. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Olha aí, tá vendo? Olha se não está imitando. O que é que o Espírito Santo faz? A gente adorar Jesus. O que é que essa segunda besta vai fazer? Adorar a primeira besta, ou seja, uma imitação do Espírito Santo. Pode até escrever aí, ó, uma imitação do Espírito Santo, que nos faz
adorar Jesus. Adorar Jesus. Só que essa daqui vai fazer adorar a imitação de Jesus, o anticristo, quem está entendendo? Louvado seja Deus, dê glória a Deus, dê aleluia. E faz que grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Aí, como esse robô humanoide tem a inteligência geral, a inteligência artificial geral, ele vai ter acesso àquele projeto Blue Ben, aquela coisa de fazer hologramas, de fazer aquelas coisas todas lá, e vai fazer muita coisa para enganar, se possível, até os escolhidos. Vamos continuar a leitura. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à terra, à vista dos homens. E enganos que habitam na terra, com sinais, olha aí, ó, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta, que tinha ferida da espada e vivia. Olha aqui, ó. Que imagem é essa? Que imagem é essa que foi feita? Essa imagem foi feita e está sendo trabalhada há muito tempo. São os computadores que recebeu a inteligência artificial e um corpo que foi o robô humanoide, a carcaça, o robô humanoide. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Olha aqui, ó, imitando o Espírito Santo de novo, a inteligência artificial. A AI, ou AI, a IA, inteligência artificial. Inteligência artificial. Artificial. Tá? Olha o que é que ela vai fazer, ó. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Já falei sobre isso aqui. Isso aqui vai ser a substituição dos celulares, que vai ser por holograma, que vai ter que colocar, implantar na mão, que vai refletir na testa o holograma. Isso aqui vai ser a substituição. Os celulares serão substituídos. Isso vai ser feito de forma gratuita, pelo avanço da tecnologia. Vai se dizer, olha, nós desenvolvemos um trabalho mais amplo, um trabalho no auge da perfeição, aonde você não vai esquecer seu aparelho celular, aonde você vai ter todos os dados, aonde você vai ter ele em acesso livre na sua mão e tal. E aí nós teremos que, se quisermos mantermos-nos conectados com tudo e com todos, teremos que ir lá, vai ter lá um lugar de atendimento para trocar o aparelho gratuitamente por esse mecanismo que vai ser usado, colocado na mão, que vai surgir um holograma que vai refletir na testa, mas que ali nós teremos acesso às imagens para falar, teremos acesso ao toque, como se fosse um touch screen. Então, muitas coisas estão acontecendo. E nós vemos, e fez que todos pequenos e grandes, repetindo, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Perceba que aqui está dando algumas alternativas. Quando nós vamos para uma loja ou estamos comprando algo, o que é que perguntam? É dinheiro, cartão de crédito ou débito? Vai pagar no QR Code? Percebe? Hoje se anda com pouco dinheiro em espécie, em papel, em moeda. Onde ele está? Ou no cartão virtual, ou no cartão físico, ou no aparelho de celular. Já facilitando isso. E muitas vezes já aconteceu com você ou comigo, que o dinheiro não estava em espécie, estava na conta, e você esqueceu o celular e esqueceu o cartão em casa. Não houve como comprar, não houve como pagar. Então perceba que aqui, o que o versículo está dizendo acerca de ninguém pode comprar ou vender, senão aquele que tiver
o sinal ou o nome da besta ou o número. Perceba que tem 3 alternativas. Ó. O sinal, o nome ou o número. Eita, Deus é forte, hein? Pai da glória, cadê o povo do glória a Deus? Cadê o povo que pode dizer assim, Deus tem misericórdia? Fala aí você, escreve aí, Deus tem misericórdia. 3 alternativas aqui, ó, 3 alternativas. Sinal, o nome e o número. Hoje nós vamos comprar ou pagar. Como vai ser o pagamento, meu senhor, minha senhora? Vai ser em dinheiro, no crédito ou no débito? É muito forte isso, irmãos, é muito forte. É muito forte. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. O número 6 é o número do homem. Então é a repetição de 3 homens, é a repetição de 3 homens, de 3 governos, é a repetição de uma união de poderes, é a repetição de invenções de seres humanos. Um que inventou o computador, o outro que inventou a inteligência artificial, o outro que inventou o dinheiro eletrônico. Várias alternativas nós vamos encaixando e entendendo que o que está por vir é nada mais, nada menos que o cumprimento do que está escrito na palavra de Deus. Se apegue com Jesus, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Oremos a Deus para que nós e nossa casa podemos servir ao Senhor e andemos nessa terra atentos, sendo instrumentos do Espírito Santo, falando que Jesus é bom, que Ele continua perdoando, que Ele continua salvando, que Ele continua amando, que Ele continua preparando e conduzindo, purificando e santificando para levar para o céu. Que Deus te abençoe, família. Fica aqui o aviso da parte de Deus. Nos preparemos para a nova pandemia, nos preparemos para o domínio dos robôs humanoides, nos preparemos para uma angústia e um desespero mundial, nos preparemos para o arrebatamento, nos preparemos para números e mais números de pessoas se convertendo. É o momento, é o tempo de nos preparar para coisas grandiosas. Serão salvos da angústia, estarão livres aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Mais uma vez, se você ainda não tem o nome escrito no livro da vida, se entregue a Jesus agora. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, abençoe esse irmão, essa irmã que aqui está. Escreve o nome dele no livro da vida. Ajuda-o, ensina-o. Faz com que ele compartilhe esse conteúdo. Que ele possa, Senhor, alcançar pelo menos, no mínimo, 5 pessoas. Ó Pai, abençoa todos os inscritos no canal. Toda essa família abençoada. Sejam todos agraciados por esta fé, por esta comunhão, por este amor. No nome do Senhor Jesus. Amém, família? Que Deus abençoe e fiquem todos com Jesus. É isso.